Glória a Deus. Que cada um de nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero evangelizar. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, chegamos na Tua presença, queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida, pela saúde, pela Tua proteção. Ô Paizinho, são tantos os livramentos, são tantas bênçãos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, sabedoria, entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais para levar em frente o trabalho. Ó Pai, nós Te agradecemos por um dia ter nos escolhido, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Ó Pai querido, nós sabemos que assim como o Senhor nos escolheu, o Senhor irá nos capacitar. E é em nome de Jesus que eu Te peço, meu Deus, capacite, Senhor, capacite o pastor, dá sabedoria, entendimento para ele da Tua palavra, Pai. Que ele possa, meu Pai, estar sempre na Tua presença, buscando a Tua presença, Paizinho querido, falando da Tua palavra. Eu Te louvo, meu Deus, que um dia o Senhor tem nos escolhido. Muito obrigado, Senhor amado. Ó Deus, eu coloco cada ouvinte nas Tuas mãos agora, cada irmão da igreja, nossos familiares, Paizinho querido, que estão todos os dias nas ruas, andando, trabalhando, viajando. Cuida, Pai, guarda, Pai, com a Tua mão poderosa. Oh, Deus querido, também coloca os doentes nas Tuas mãos agora, Senhor amado. Ó Deus, visite, Senhor, o irmão Nino lá no hospital. Guarda ele com a Tua mão poderosa, Pai.
Toca, Senhor, na vida dele, que ele possa, meu Deus, receber de Ti, Senhor, a bênção, a cura que ele precisa, Paizinho querido. Também colocamos o tio Zeca nas Tuas mãos, Senhor amado. O Senhor conhece o coração de cada um, e é em nome de Jesus que nós te pedimos. Toca com a Tua mão curadora, Pai, e dá cura, Senhor, dá restauração, Senhor, na vida dele, tudo que ele precisa, Pai, que ele possa ser curado, que ele possa, Senhor, ser guardado e que ele possa se entregar inteiramente nas Tuas mãos. Ó Deus, assim como tem muitos que nos pediram oração, Senhor, como também tem o Marcos, ó Senhor, o Senhor conhece o coração dele. Guarda ele, Senhor amado, e livra ele, Senhor, de toda doença, de todo mal, desse vírus, Senhor, que ele está acometido. Ó Deus, sabemos que nas Tuas mãos está a cura, Senhor amado. As Tuas mãos, Senhor, o Senhor tem toda a cura, toda a libertação. E é em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor. Vai de encontro a ele lá naquele hospital, naquela cama, Senhor, onde ele está, Senhor amado, na UTI, e cura, Senhor. Dá, Senhor, a libertação para ele, Pai, e que ele possa, meu Deus, voltar para seus familiares. Em nome de Jesus, eu peço por todos os doentes, Senhor amado. Cura, Senhor. Dá, Senhor, a bênção que cada um está procurando, que está precisando. Guarda e protege a cada um. Em nome de Jesus, é o que eu oro e te agradeço nesse momento. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais que vencedor. Amém, né? Em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Alguns momentos de tristeza eu passei, e até pensei que Cristo me abandonou, mas Ele é bom, meu coração fortaleceu, e todo mal com o seu sangue me lavou. A minha fé
Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também nós queremos estar saudando os nossos queridos e amados com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou a quarta-feira novamente e aqui estamos nós, né? Para, junto com os nossos irmãos, nossos amigos, meditarmos na palavra de Deus, também louvar o nome do Senhor. Que maravilha, né? Vamos ver se nós conseguimos aqui saudar os nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo. Está conosco a Sinaide Neuertz, a Lore de Oliveira, o Edemar Herzog, também está o Elroy e a Marlene Schlender. Grande abraço aos nossos amigos, né? A Elenir Filler, Anitta, também o Alexandre Alberti. Vamos ver quem mais aqui, a Iva Hirsch, Mabel Dutra, a Dirce Nair Sippert. Vamos ver aqui, o Valdir Dorn, Ilone Waldorf, Gessi Lavarda, a Renita Miller, né? A Nietzsche, um grande abraço. Então, todos esses nossos irmãos aí que estão nos assistindo. Também vi aqui o nome dos nossos irmãos Bergman também aqui, né? Da Guia Lopes. Me fugiu aqui o nome, mas eu já vi o nome aqui. Eu quero ver se eu acho depois de novo. Eu já pedi para o missionário me achar os nomes aqui e depois me passar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos imediatamente para a palavra de Deus. Vamos molhar a palavra então? Eu também vi aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio. Deuteronômio é uma repetição dos mandamentos. Eu gosto desse livro porque ele nos traz ensinamentos e uma orientação de como andar no caminho do Senhor, como nós devemos proceder para andarmos em conformidade com as instruções de nosso Deus. Repetindo sempre, falando sempre, que os mandamentos de Deus significa a lei moral. Nós fomos isentados de outras leis civis, as leis cerimoniais do Pentateuco, do tempo de Moisés, as leis mosaicas, né? Mas a lei moral não, ela permanece porque vem diretamente de Deus e escritas por Deus. Então, naquelas tábuas que foram guardadas por Moisés na Arca do Concerto. Glória a Deus. Vamos aqui, eu vou puxar os nomes aqui. A Viviane também está nos assistindo. Vamos ver. Eu não sei. Ilse Elmo Bergman. Isso, falei de família Bergman, então é Ilse e o Elmo, né? Grande abraço aos nossos irmãos ali da Guia Lopes. A Ilone Waldorf também, tu falou? Já falei também, glória a Deus. Isso, louvado seja o nome. Deuteronômio capítulo 17. Por que, pastor, esse tema? Esse tema porque ele nos exige, nos dias de hoje, que nós passamos a limpo, que nós podemos elucidar para aqueles que muitas vezes duvidam, eles pensam que Deus ele está só ali nos templos, né, que alguns chamam de igreja, que ele está só naquele lugar e é só ali que nós podemos falar de Deus. Quando nós estamos em outro lugar, nós não podemos falar de Deus. Muitos pensam que nós, depende do lugar que nós estamos, nós podemos falar de política, depende do lugar que nós estamos, não podemos falar de política. Então eu quero te dizer o seguinte, Deus se preocupou com a política antes que nós. Ou seja, 1400 anos antes de Cristo, Deus já estava preocupado. E alguns dizem, não se mistura o espiritual com o político. Para aí, vamos tomar conhecimento da Bíblia, vamos conhecer a Bíblia. E aí nós vamos ter uma outra opinião, aí nós vamos começar a pensar diferente, agir diferente. Porque a Bíblia é fidedigna, né? Certo? Todos concordam comigo. Então, vamos para lá. Deus, ele já estava preocupado muito antes que nós. Então, ele já nos dá uma instrução.
Então, aquilo que eu sempre digo, você quer saber alguma coisa a respeito de política, você quer saber alguma coisa a respeito de como votar, você quer saber a respeito de casamento, você quer saber a respeito de namoro, você quer saber a respeito de clima, enfim, está tudo na Bíblia. É só você procurar no lugar certo, ou procurar estudar toda ela, que você vai ter um pouquinho de entendimento de tudo. Que maravilha, alguém já escreveu ali, Deus seja louvado, que bom, né? Missionário, me ajuda aí que eu já vou falando, assim que as pessoas vão escrevendo aqui, então eu já quero estar aqui, Isolde Weber, a Maria, não, está aqui, ó. Vamos lá. Eu gostaria de estar saudando todos que aparecem aí, mas o celular aqui não me ajuda, né? Vou ter que me organizar com o meu note aqui para poder ver o nome das pessoas e falar. Parece que eu estou sendo injusto com alguns aí, que se eu não ler o nome, tá? Mas vamos para a leitura da palavra que nós encontramos então no livro de Deuteronômio. Vone Helena Kafka, também não citei, né? Então, Deus abençoe a família Kafka, o meu amigo Ginter, Deus abençoe, né? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 17. Veja o que Deus já nos fala aqui, através dos seus profetas, como eu citei, 1400 anos antes de Cristo, ele já estava preocupado e já estava nos ensinando como nós devemos proceder como cidadãos e como nós devemos nos orientar para fazer da melhor forma possível. Nós vamos pegar, depois vamos ler 1 Samuel também, tá? Mas vamos lá. É isso aí, a Janete Gleiser também diz buenas noches. Então, que Deus bendiga. Ali eles trazem um subtítulo dizendo assim, a eleição e os deveres de um rei. O que era um rei? O rei era como nos dias de hoje, um presidente, seja lá um governador, enfim, tinha os sátrapas, já tinha governadores, e, enfim, também se elegia, também se buscava. Como? Era um pouco diferente, não tinha todas aquelas burocracias de hoje, mas tinha sim. Então Deus fala assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, que seria qualquer autoridade, seja lá um deputado, um governador, presidente, enfim. Assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, porque que não seja de teus irmãos. Porém, aquele que se eleger, né? Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Está escrito ou não na Bíblia? Está. Bom, então vamos procurar de uma maneira mais simples, elucidar, para que tenhamos esse entendimento, para que nós saibamos de que forma nós devemos agir, para depois nós não ficarmos clamando. Porque quando se peca,
de uma forma, vamos dizer assim, quando nós sabemos que estamos no pecado, aí a própria palavra diz que daí não resta mais sacrifício. Porque quando se comete o erro, sabendo dos erros, sabendo que está errado, depois não adianta clamar. É o que eu sempre falo. Não adianta nós, o pessoal dizer assim, oh, querido e amado irmão, vamos orar pelos nossos irmãos venezuelanos, vamos orar por os nossos irmãos cubanos, vamos orar pelos nossos irmãos coreanos do norte, onde hoje é proibido meditar na palavra de Deus. Ora, nós podemos orar. Mas por que que eles estão nessa situação? Porque eles agiram de uma forma errada. Então, quando nós às vezes falamos, eles acham que nós somos partidários. Claro que nós somos partidários de Cristo. Eu sou um partidário de Cristo. Eu sempre vou fazer o que está mais consonante, o que está mais próximo, o que está mais de acordo com a palavra de Deus e com aqueles que estão mais próximos da palavra de Deus. Porque se eu fizer o contrário, por que depois nós vamos lamentar? Diz um pastor muito conhecido por todos aqui no Brasil. Eu gosto muito de ouvir esse pastor pregar, pastor Silas Malafaia. Ele diz assim, Deus não vem votar. E é uma verdade. Isso é verdadeiro. Deus, ele não vai vir votar. Então, você toma a sua atitude, você tem um livre-arbítrio. Se você votar errado, se você escolher de forma errônea, o problema é teu, depois não vem lamentar. Pois não vem chorar as pitangas, como diz um ditado aí, né? Por quê? Porque você precisa saber escolher. Mas a gente escolhe, de repente, esse governo aí não está me favorecendo nisso, não está me favorecendo naquilo. Para aí, vamos com calma, vamos nos organizar a nossa mente e o nosso espiritual. Por quê? Não posso pensar em mim, eu não posso satisfazer a minha concupiscência querendo que o meu comandante, o meu chefe maior, vá fazer tudo como eu quero que ele faça. Então, ele tem uma organização muito grande, muito extensa. Ele tem muitas coisas para administrar. Então, nós precisamos saber, em primeiro lugar, e isso sim é importante, se ele está de acordo com os princípios divinos, com os princípios da palavra de Deus. É isso que a Bíblia aqui está nos dizendo. Vamos para a leitura de novo? Vamos por versículo para nós entendermos? Então ele diz assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Qual é a terra? É onde você mora, onde você reside, onde você vive. Essa é a terra que o Senhor teu Deus te deu. É ali que você está. Então, ele está dizendo aqui, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, então porá certamente, preste agora atenção, porá certamente sobre ti como o rei, aquele que escolher o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja teus irmãos. Pastor, mas nem sempre são irmãos nossos da nossa igreja, não são irmãos da nossa denominação que estão concorrendo. Mas então sempre procure aquele que se aproxima mais da palavra de Deus. Mas nós temos sim, hoje nós já temos sempre opções de nós escolhermos aqueles que têm a mesma ideologia doutrinária a qual nós queremos, que é do cristianismo. Preste atenção, não estou falando aqui de partido político, uma denominação política, uma agremiação política. Eu estou falando de quem está mais em consonância com a palavra de Deus, quem realmente respeita a palavra de Deus. É lógico que a ideologia vai entrar. E ela vai entrar por quê? Porque nós não podemos transgredir a palavra de Deus.
Se ele está dizendo que nós vamos pôr alguém sobre nós como um rei, e isso, hoje nós temos que entender que isso faz parte de um vereador, faz parte de um vice-prefeito, um prefeito, um deputado estadual, um governador, um senador, um deputado federal, um presidente, enfim, toda, de baixo até em cima. Nós sempre temos que escolher alguém que respeita as regras e as leis de Deus. Se nós não fizermos isso, nós estamos cometendo o pecado. E isso é pecado, sim. Por quê? Porque nós muitas vezes votamos pelo apadrinhamento, nós às vezes estamos votando pelas benécias, às vezes nós votamos até por uma emenda parlamentar que não tem, se nós pararmos para analisar, nós não devemos favor para deputado nenhum quando ele traz emendas parlamentares. Esse dinheiro é nosso, ele automaticamente ele tem que voltar para nós. Ele não está fazendo um favor, ele está só apenas cumprindo com aquilo que ele tem que cumprir conforme a palavra de Deus. Ele tem que trazer o dinheiro de volta para que nós tenhamos hospitais, que nós possamos contratar médicos, para que nós possamos comprar remédios, e não depois, quando surge uma pandemia, aí o povo fica apavorado, aí o povo nem nos cultos vai mais. Mas por quê? Porque lá atrás errou, porque escolheu mal, porque nós estamos mal administrados para colocar o nosso país em ordem, vai levar muitos e muitos anos. Por quê? Porque nós estamos empobrecidos de hospitais, de leitos hospitalares, de UTIs. Ou não tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para outras coisas, para isso não tem? Não, é porque está errado. Porque as pessoas não são mais tementes a Deus. Porque as pessoas pensam em se promover politicamente e para colocar seus nomes acima de outras pessoas, querem que seus status sejam levantados. Mas o essencial eles não estão fazendo. Porque nós sabemos que qualquer município deveria sim ter seu hospital para atender as primeiras necessidades que uma pessoa precisa quando ela adoece, quando ela é acometida de uma enfermidade. Agora, quando vem a pandemia, aí fica todo mundo apavorado. Aí corre um para um lado, corre para o outro lado, um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e a ciência nunca vai ser exata e ela nunca vai distinguir o que realmente está acontecendo. Mas nós precisamos ter esse primeiro socorro. E as pessoas, elas estão pensando que fazem um grande favor em, muitas vezes, ir lá e votar, porque o prefeito pediu, porque o vereador pediu, nós vamos votar em tal deputado, porque ele trouxe uma emenda. Ele não está fazendo mais do que obrigação. A emenda, ela, de certa forma, ela se torna uma corrupção também. Porque a emenda não seria necessária se tivesse uma boa administração. E quando eu falo boa administração, é de baixo até em cima, desde o vereador até o presidente. Por quê? Porque nós precisamos colocar a casa em ordem, nós temos que ajeitar as coisas para que os pobres sejam favorecidos quando eles precisam. Quem tem condições de procurar esses hospitais que são mais bem aparelhados, mais bem equipados? É só eles, os políticos lá de cima, que conseguem. Eles sim, eles vão procurar os melhores médicos, os melhores hospitais, com todos os tipos de aparelhos. Enquanto eles não querem nem saber, só lembram do povo quando é época de eleição. Por que isso? Porque não tem Deus. Porque ao contrário, se preocupariam primeiro com estas questões e depois se promover politicamente. Mas nós precisamos... O pessoal só fala em época de eleição, educação e saúde. Mas que tipo de saúde? Que tipo de saúde? Nós já tínhamos no passado pequenos municípios com bons hospitais.
Tínhamos clínicos gerais que atendiam muito bem o povo. Claro que a medicina vai se modernizando e os médicos também vão se modernizando, e hoje tem atendimento até bom em alguns lugares, mas é muito pouco, está sendo muito pobre. Por quê? Porque as pessoas votam errado, escolhem errado. As pessoas começam a escolher um presidente, ou começam a escolher um deputado, um vereador, um prefeito, aquele que começa a fazer o assistencialismo. Isso não agrada a Deus. O assistencialismo não agrada a Deus, porque Deus lá em Gênesis, ele nos deu uma sentença: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então não espere o assistencialismo de um governo para você comer o teu pão. Se você tiver saúde, vá trabalhar para comer. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Está escrito lá no Evangelho. Ou alguém tem dúvida? Vou ler. Lá no Evangelho, Tessalonicenses. Se você quiser me acompanhar na Bíblia, você pode me acompanhar. Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 10, é Bíblia. Não é o Ivo. Não é o pastor Ivo. É a Bíblia. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. É Bíblia. Não é o pastor que está dizendo isso, é Bíblia. Mas alguns não querem pregar, né? Eles têm medo de perder sua prebenda. Se eu vou pregar isso, os membros vão embora, e aí eu não vou ganhar mais minha prebenda, porque aí vai diminuir os dízimos, as ofertas. Não. Enquanto nós tivermos pastores desse naipe, nós vamos continuar sofrendo. O povo vai continuar sofrendo. E ainda estamos sujeitos a perder a salvação. Por quê? Porque não pregam a verdade. A verdade precisa ser dita. O assistencialismo precisa ser dado àqueles que não têm condições de trabalhar. Aquelas pessoas que estão acometidos de uma enfermidade, que estão doentes, que têm uma deficiência física. Estas pessoas precisam ser assistidas. Mas quem pode trabalhar, não espere que as coisas tenham que vir do governo. Ah, mas esse pastor aí agora... Não. Esta é a realidade bíblica. E esse é o ensinamento que provém de Deus. Ou Deus estava brincando quando ele disse: do suor do teu rosto comerás teu pão? Ou quando o apóstolo Paulo escreve aqui com uma autoridade apostólica: se não quiser trabalhar, não coma também. Ou você espera tudo do governo? Meus irmãos, nós precisamos exigir daqueles que nos representam, dos nossos políticos, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que eu exatamente acabei de falar a respeito da saúde. Mais hospitais, mais leitos. Se cada município tiver seu hospital, tiver seu médico, não vai aglomerar pessoas, não vai dar fila, não vai faltar leitos. Não, mas eles querem centralizar tudo. Isso é moda. Isso é um governo do anticristo, centralizar as coisas, englobar as coisas. Quer inclusive englobar a fé, né? Quer inclusive fazer uma ecumenização, de reunir todas as denominações religiosas e fazer uma grande igreja. Você sabe quem está trabalhando e quem está tentando formar uma pátria grande? Esses são os que querem fazer o ecumenismo, né? E isso é contrário à palavra de Deus. As pessoas, não sei por que as pessoas não querem pregar sobre isso. Olha, se eu me dispus a ter um nome de pastor, eu vou ter que pregar o que a palavra me traz, o que a palavra me ensina e o que ela quer nos ensinar. Então ele disse: certamente porás sobre ti como um rei, que quer dizer qualquer autoridade, um dos teus irmãos. Escolha quem tem a fé. Não quem seja a favor de um aborto, quem seja a favor do casamento homoafetivo, que seja a favor da ideologia de gênero. Esse não é irmão.
Esse não é irmão. Porque, inclusive, essas pessoas estão destituídas do reino de Deus. E isso não sou eu que estou julgando, é a palavra que julga. Porque Jesus disse, alguém pode dizer assim, mas pastor, até Jesus disse que ele não veio para julgar. Exatamente. Mas ele disse, mas já tem quem julgue, que é a palavra. E a palavra já está julgando. Quem que está de acordo com isso, esta pessoa está cometendo um pecado. Esta pessoa está sendo julgada pela própria palavra de Deus. Quando você concorda com esse tipo de coisa, você aprova isso quando você realmente coloca alguém que vai fazer leis, que vai aprovar leis nos poderes, seus devidos poderes, seja lá a Câmara Legislativa, seja lá na Câmara dos Deputados, ou seja lá na Assembleia Legislativa, você está pecando, você está cometendo erro. Por quê? Porque você está de acordo com isso. Então você está sendo contra Deus, contra a palavra de Deus, e está sendo cúmplice disso que esta gente está fazendo. Então ele diz, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. O que a Bíblia fala sobre o homem estranho? Quem é o homem estranho? O homem estranho é justamente aquele que não age de acordo em conformidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Homem estranho é aquele que é a favor, que eu acabei de falar, é a favor da morte de nascituros, do aborto, que é a favor do casamento homoafetivo, que é a favor da ideologia de gênero, que é a favor de tantas outras abominações à palavra de Deus. Esses são os homens estranhos. Esses não podemos colocar sobre nós como um rei. A Bíblia nos proíbe de fazer isso. Vocês viram como Deus se importa? Sim. E nós não podemos segregar a política do espiritual, porque ela faz parte. Aquela história de dizer que segregar quer dizer separar, né? Separa uma coisa da outra, não caia nessa. Isso é armadilha de Satanás. É o diabo querendo te enganar para que você fique numa boa. Não, quer dizer que politicamente eu posso votar nesse, mas eu tenho que cuidar da minha igrejinha lá, eu tenho que ser fiel lá com a minha igreja, eu tenho que participar. Mas que fidelidade é essa se você não é fiel com a palavra de Deus? Vai ser fiel com o teu pastor, com a tua congregação, com a tua denominação? Aí você está sendo um fariseu. Você está sendo um hipócrita, porque você precisa ter fidelidade para com Deus. A fidelidade é para com Deus, com a sua palavra. Depois sim, com o pastor, a igreja, com os irmãos, enfim. Mas primeiro, você precisa estar de acordo com a palavra de Deus. E se a tua denominação, a tua congregação, o teu líder não te ensina dessa forma, abra teu olho, porque você vai perder a salvação. Volto a repetir, não é palavra minha. É palavra escrita, é a palavra de Deus, é Bíblia. Que muitos vê uma Bíblia, tem uma Bíblia em casa, até pode ler, mas não consegue entender, interpretá-la e não consegue elucidar o que Deus quer de nós, o que Ele propõe para nós, para nos dar esta salvação. Então, depois ele vai além, aqui ele já começa a falar sobre a questão corrupção. Por quê? Porque ele diz assim, porém esse que você eleger, que você colocar, aquele que você votar, ele não pode multiplicar para si cavalos. Claro, naquela época era cavalo, né? Não tinha muitos outros bens como tem nos dias de hoje, fazendas, né? Aviões, dinheiro em outros países aí, né, em bancos. Não, naquela época não tinha. Então ele só, o que tinha naquela época? Tinha carroça, cavalo, enfim. Então ele diz, porém não multiplicará para si cavalo e não fará voltar o povo ao Egito. Essa palavra também é muito interessante, porque o que quer dizer não fará o povo voltar para o Egito? O que é voltar ao Egito? O que tinha lá no Egito? O que tinha para nós lá no Egito? O que tinha para o povo de Deus lá no Egito?
tinha para o povo de Deus escravidão, lá tinha idolatria, e lá você tinha que prestar culto até para os gatos. E isso alguns não conseguem discernir, não conseguem entender, não conseguem raciocinar. Por quê? Porque os egípcios, eles tinham os deuses deles. E o gato era um dos deuses deles, até que, inclusive, eles empalhavam o gato quando morria um gato, empalhavam ele, cuidavam, porque eles tinham idolatria pelo gato. Aí tinha cavalo, tinha mais outros bichos lá. Esses eram os deuses dos egípcios. E o povo, às vezes, não quer entender. Quando você levanta uma palavra dessa, parece que o povo vai cair. Parece que vai desmoronar tudo. Eu sempre digo assim, cuidado com as idolatrias que você às vezes aponta o dedo porque tem os nossos irmãos católicos lá que estão idolatrando a imagem, não sei. E você está idolatrando um gato, você está idolatrando um cachorro, você está idolatrando dinheiro, você está idolatrando outras pessoas, até um político corrupto. E aí você aponta o dedo para os outros. Não esqueça que quando você aponta assim, tem 3 virados para o teu lado. E um mostrando que tem alguém que está nos policiando. As idolatrias, elas são muitas. E de várias maneiras elas acontecem. Então cuide. Para você não voltar para a idolatria. Para você não voltar para a escravidão. Para você não voltar para os pecados. Porque o Egito para nós significa o inferno. Significa o mundo. Então cuide que aquela pessoa que você colocar sobre você como um rei, que ele não faça você voltar para o mundo. Ele tem que ser uma pessoa que te dê incentivo para que você vá para a casa de Deus e não que você feche a casa de Deus. Tem que ser uma pessoa que te dá incentivo para você louvar o nome do Senhor, não para você se distanciar dos irmãos e se segregar agora sim da casa de Deus. Cuide, não volte para o Egito. O que eles estão ensinando? O que essas redes de televisão, essa mídia famosa está fazendo? Não se acumulam. Não faça junção de pessoas. Principalmente as igrejas. As igrejas ali é que dá o problema. Agora, num ônibus pode embarcar 40, 50 passageiros, não vai ter problema nenhum. Vamos embora. Está tudo tranquilo. Agora na igreja não pode. Ali tem um limite. Por que isso? Vocês ainda não desconfiaram? Vocês ainda não pararam para pensar por que isso? Deus está mostrando, Ele está desenhando, Ele está todos os dias te mostrando o que está acontecendo ao nosso redor e você não consegue discernir o que Deus está te mostrando. Será que você ir à casa de Deus, louvar o nome do Senhor, orar pelo teu irmão, pelo teu amigo, você ir lá, confessar teus pecados para Deus, isso vai fazer com que você seja contaminado? Vamos parar. Vamos começar a pensar um pouquinho mais. Vamos pensar um pouco mais no espiritual. Tem tantas outras coisas que podemos evitar. Mas não deixe de ir à casa de Deus. Pastor, eu posso fazer minha oração em casa? Pode e deve. Mas você tem que ir e precisa ir à casa de Deus. E eu já preguei sobre isso, não vou repetir hoje de novo. Já preguei 2, 3 vezes a respeito disso. Deus valorizou tanto a sua casa que não permitiu nem a Davi, que era segundo o coração de Deus, construir a casa de Deus para adorar o seu nome. Jesus, o que ele fez? Passou a mão no rebente. Ele disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Mas isso é para honrar, para mostrar que sim, a casa de Deus ela é construída para o povo ir ali se reunir, fazer ali suas ações de graça para depois de agradecer a Deus, depois de louvar a Deus, adorar a Deus, fazer suas petições.
Não deixe se iludir por essa gente, por essas pessoas que foram colocadas no poder e quem sabe com o teu voto. E hoje estão fazendo de tudo para disseminar os cristãos, para acabar com o cristianismo, para se opor à palavra de Deus, para se levantar contra a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus e não aceite o que a TV te mostra, o que os noticiários da TV mentem para você. Está mais do que comprovado que essas grandes mídias só levam a mentira e a destruição para dentro dos lares. Você ainda acredita em noticiários de um jornal nacional, de um jornal Hoje? Desligue essa TV. E não é só a Globo, mas a Globo é a pior de todas elas. Mas tem outras. Não assista mais isso. Nesse tempo que você vai assistir isso, leia um versículo da palavra de Deus e Deus vai começar a te dar um outro pensamento, um outro entendimento. O Espírito Santo vai começar a habitar em você e você vai ter discernimento do que é correto e o que é errado e começar a praticar as coisas de acordo, em conformidade com aquilo que Deus quer que nós façamos. Então vamos adiante porque o tempo passa muito rápido aqui, né? Então ele disse, porém não multiplicará para si cavalos, e nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. O que Deus está dizendo com isso? Nunca mais volte para o mundo, nunca mais volte para a idolatria. Olhe para Deus, porque Ele deu o seu Filho para morrer por você, por nós, por mim também, por todos nós, pela humanidade, para que nós idolatrássemos o seu Filho. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E mais ninguém, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Teu pastor não fala isso? O teu padre não fala isso? Quando ele faz aquela leitura bíblica, ele não diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há um outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo. Então por quê? Não se refere a outros personagens, não busque outros endereços, é Jesus Cristo, é Ele, porque Deus outorgou a Ele todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra, e isso está no Novo Testamento e não tem um outro testamento, é aquele que vale, tá? Tampouco para si multiplicará mulheres. Isso é outra coisa muito interessante, você tem que olhar se a pessoa que você vota, ela é uma pessoa decente, porque não existe 2, 3 casamentos. Existe um casamento. Ou o Gênesis está errado. Você acha que Deus permitiu alguma vez que alguém tivesse mais que uma mulher? Ah, mas nos tempos antigos lá tinham várias mulheres. Mas nunca foi por permissão de Deus. Até o apóstolo Paulo, depois ele diz ali, né? A viúva, se não quiser se tornar uma paroleira, enfim, então que case de novo. Mas, segundo Deus, existe um casamento só. Essa é a verdade, os pastores não querem falar isso para não perder membros. Mas é contra a palavra. Existe só um casamento, pois os dois tornaram-se uma só carne. Por que os pastores têm medo de pregar, de perder membros? O membro tem que ser convertido. Ele não pode sair porque você está falando a verdade. E se ele está saindo porque você está falando a verdade, ele ainda não se converteu. Um abraço para Demar Herzog, diz que está assistindo. Vai lá. A Iria Schultz também está assistindo. Ivone Bloch. A Terezinha Schmidt Novo Machado, um grande abraço. Diana Link, também o Billy Kessler. E a Sueli Carvalho diz que está assistindo. Um grande abraço e que Deus vos abençoe. O Billy Kessler você mencionou? Sim. Então tá. Sueli, né, irmã do tio Zeca, né? Então Deus abençoe a Sueli também, né? Lá no Mato Grosso. Muito bem, vamos em frente aqui. Então ele diz aqui tampouco
para si multiplicará mulheres, para que seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Agora estou falando em prata e ouro. Vocês viram? Falou em cavalos, falou em prata, falou em ouro. Hoje o que é que os nossos políticos multiplicam para si? Todos nós sabemos que eles ganham demais. Né? É muito dinheiro que eles recebem. Deveria-se ter uma redução. Mas aí aqueles mesmos que pregam a moral, quando é para mexer com o salário deles, aí não, para aí, agora não, agora mexeu no meu salário. Então aqueles que pregam até mesmo esse assistencialismo ao qual eu falei, eles são aqueles que são os primeiros a berrar, a gritar quando alguém quer tocar no salário deles. Porque é muito dinheiro que ganham os políticos nos dias de hoje. Então, nós temos que pensar em quem nós votamos. Nós temos que começar a analisar. E repito, se o teu pastor tem a obrigação de te ensinar a respeito disso, eu dou graças a Deus porque eu assisto muitos pastores e muitos padres que estão fazendo esta pregação. Estão pregando o que eu prego. Eu dou glória a Deus por esses padres, esses pastores, esses bispos que estão abrindo os olhos dos seus fiéis. Não importa a denominação, porque a denominação não vai salvar ninguém. O que importa é se você tem uma religião. O que é religião? Se você se religou com Deus. Se você realmente nasceu de novo. Então não importa o nome. Importa que esses líderes estão começando a pregar sem medo de perder o membro. Não como tem determinados aí pastores e líderes espirituais que querem só que a igreja encher a igreja, e se Jesus voltar, será que a igreja vai ficar cheia ou vai ficar vazia? Eu quero que a igreja fique vazia quando Jesus voltar. Que todos sejam arrebatados com Cristo, porque são salvos em Cristo, porque acreditaram na palavra e são realmente convertidos a Cristo. Então não adianta encher uma igreja. O que importa é você realmente aceitar a palavra de Deus. E aí ele segue aqui falando: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está diante dos sacerdotes e levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los. Isso é outra coisa muito importante, que não porque ele é um político, que ele não possa louvar o nome do Senhor, que ele não possa fazer uma oração. E aí, quando você faz isso, nunca falta, né, os discípulos de Satanás para se levantar. Porque o presidente, ele tomou um partido, ele está inclinado para uma religião. Não, ele está inclinado para Deus. E isso é importante. Todos os nossos políticos, desde o vereador até o presidente, deveriam estar inclinados para as coisas de Deus. Então, cuidem. Aquela pessoa que pertence a uma agremiação partidária que é a favor dessas abominações, as quais eu citei, vou repetir: aborto, casamento homoafetivo, lesbianismo, todas essas coisas que são contrárias à palavra de Deus, nessas pessoas não podemos votar. Que jeito? Ou você é cristão ou você não é. Aqueles que são a favor até mesmo da corrupção, só para se beneficiar, aqueles que são a favor, muitas vezes, até da formação da pátria grande, do ecumenismo, vou falar de novo, cuida. Se aquela pessoa pertence, mas ela não, eu conheço, é meu amigo, é meu compadre, ele é meu vizinho, não importa, pode ser teu irmão, pode ser teu pai, pode ser teu filho, mas se ele não está de acordo com a palavra de Deus, não dê essa chance a ele. Você precisa dar prioridade à palavra de Deus. Tá? Não importa, pode ser teu compadre, eu já disse, pode ser teu irmão, pode ser teu vizinho, pode ser, né, pai, filho, não importa. Se ele não está de acordo, se a agremiação partidária dele
tem lá nos seus estatutos, na sua ideologia, o que contraria a palavra de Deus, você está proibido por parte de Deus. Está aqui na Bíblia. Ou precisa desenhar. Eu gostaria de ler o livro de Samuel, mas não vai dar mais. Hoje já passou o tempo aqui, já passou 1 hora. Tá? Então eu só vou terminar aqui o versículo 20, né? E Samuel fica para o outro dia, porque Samuel foi quando o povo pediu para Samuel que eles queriam um rei. E também Deus, ali também é um livro totalmente político, para quem quer, para quem ainda teima que política e igreja não podem misturar. Hoje deu um probleminha né? Para que entendam, o livro de Samuel está ali bem escrito, e Deus também alertou, vai ser assim, 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 assim. Vocês querem o rei, vocês vão ter, mas é assim, assim, assim que vai acontecer. Mas vamos lá ao 20 aqui. Para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no reino e ele e seus filhos no meio de Israel. Então, para que realmente o seu coração não se levante, não se exalte, para que ele se mantenha dentro dos mandamentos de Deus. O candidato que você votou, ele obedece os mandamentos de Deus? Ele está de acordo com a palavra de Deus? É uma pergunta que eu te faço. Um pastor, olha, aqui tem 30, tem 40 políticos, mas nenhum não é. Escolhe o melhor. Não deixe de votar, mas escolhe o melhor deles. O que está menos na abominação. O que pratica menos abominações. E daí escolha para que você também possa ir bem, como diz a palavra de Deus. É uma promessa, tanto para ele como para você. Porque é a nação que vai se dar bem ou se dar mal, conforme a maneira que você escolher. Deus te deu inteligência. Ele não vai vir votar, mas ele te deu inteligência, sabedoria para que você escolha de uma maneira correta. Depois, não chore. Depois não venha pedir. Depois, se tiver que comer carne de cachorro, não venha se lamentar. Se tiver que mendigar nas ruas, não venha chorar. Porque socialismo e comunismo é isso. Cuide-se. Nós temos a obrigação de ensinar. E é para isso que nós somos pastores. Para isso que nós somos líderes espirituais. Em conformidade com a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Vamos em paz. E o Senhor Jesus nos acompanhe. Amém? Até domingo, 19h30, direto da casa de Deus. Vamos estar transmitindo então o nosso culto. E na quarta-feira que vem de novo. Graça e paz. Vamos ouvir o louvor e vamos estar encerrando então, né, a nossa live. Leandro José, coloca um abraço. Deus abençoe.